Salve Maria, continuar os debates do Lucas Manzoli e o católico. Eu gravei os versículos bíblicos aqui. Olha só que interessante. Olha como esses caras são maliciosos. Vou mostrar para você como esses caras são maliciosos e negam a verdade. Lucas, você tem, você tem 2 minutos, tá bom? Para fazer a sua apresentação inicial e o que irá defender essa noite. Tá bem? 2 minutos, fique à vontade. Então, eu me chamo Lucas Manzoli, tenho um canal chamado Lucas Manzoli também, é só digitar meu nome vocês encontram meu canal. Lá tem bastante vídeos, debates e tudo mais. E um site chamado www.lucasmanzoli.com. O que eu vou defender hoje é que não existe intercessão dos santos na Bíblia. Na verdade, não existe. Já mostrei no primeiro vídeo que existe sim, certo? Vou colocar uma observação aqui, os versículos que ele usa para tentar provar que não existe. Olha só, com os próprios versículos deles. Nem sequer uma alma que sobrevive após a morte. Então, primeiro, o Samuel teria que provar, em primeiro lugar, que existe uma alma que sobrevive após a morte. Segundo, que essa alma intercede depois da morte. Ou seja, são dois trabalhos em um. Né? Por que a gente acredita que, mesmo se houvesse realmente vida após a morte, não seria possível ter intercessão dos santos no céu? Em primeiro lugar, porque eles não têm os atributos divinos de onisciência e onipresença. Então, como é que você vai saber o que todo mundo e todas as partes do mundo estão orando para um determinado santo? Atributo divino eles têm, porque eles chegaram à perfeição. Hebreus 12, 22, 23. As almas dos justos que chegaram à perfeição. Então eles têm esse atributo sim, porque chegaram à perfeição. Porque estão em comunhão com a esposa e como esposo. E com a igreja mística que o Espírito Santo assiste. Certo, doutor? Se ele não tem um atributo nem da onipresença para saber que todo mundo está orando em todo lugar, muito menos a onisciência, né, para saber o que está orando até mesmo em pensamento. São atributos exclusivos da divindade. Né? Ninguém que não fosse Deus seria capaz de saber. Né? Além disso, a gente tem textos, por exemplo, 1 Timóteo 2,5 vai dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O contexto vai falar justamente, do verso 1 e 2, sobre intercessão. Né? E em Efésios 2,18 vai dizer: por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai por um Espírito. O próprio Senhor Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não disse que eu sou um dos caminhos, não é o único caminho. Né? Não existe um panteão de santos pelos quais a gente tem que passar para chegar a Deus. Jesus é o único caminho. Né? Além disso, a gente tem vários textos que mostram que a gente tem de fato livre acesso ao Pai. Por exemplo, Efésios 3, 11 e 12 diz: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Também Hebreus 10, 9 e 20. Por causa da morte de Jesus à cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. 10 segundos. Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Então, a gente tem livre acesso ao Pai. Olha só. Simples entender isso. Se Cristo morreu na cruz, para quê? Para fundar uma igreja. Para ter uma doutrina, para ter um pastoreio, para você chegar até ele. Ele usou João 14,6. Jesus caminha a verdade e a vida, e meu Pai se não passar por mim. Cristo deixou o quê? Para você chegar até Cristo, quem? A sua esposa. E os santos são quem? As almas dos justos que chegaram à perfeição. 1 Coríntios 11:2, Paulo fala assim: seja o meu imitador como sou imitador de Cristo. E o texto que ele citou aqui, ó, que todos os protestantes e os seus seguidores cita para negar a intercessão. A intercessão é um problema até para vocês. Pastor, ora por mim. Pastor, intercede. Aí pode, né? Mas nós não possamos interceder. Se nós temos esse respaldo de interceder, imagina as almas que já estão ressurrestas ali diante da glória, clamando de noite, servindo de noite. Quem tem mais respaldo? Um pastor, comedor de farinha, ou um servo Roberto, comedor de farinha, ou um justo que chegar à perfeição? Já mostrei no primeiro vídeo quem são esses justos. Agora vamos mostrar aqui os textos que ele citou. Timóteo, olha só, 1 Timóteo. Olha só. 2 Timóteo 2:5, ó. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou. Eu esqueci o versículo 6, certo? O 6 também, para você entender o contexto, para entender que Cristo se fez homem. Ele é o único mediador que morreu
na glória, na cruz. Olha que lindo essa aurora. Nossa, olha só. Para mostrar para a gente que o Espírito Santo assiste a igreja, certo? Entregou como resgate por todo. Tal é falta atestado do seu tempo. Porque os santos ele tem acesso. Porque chegaram à perfeição. Estão em comunhão com aquele que é anunciante onipresente. A igreja. Olha só. Timóteo 1:2, acima de tudo. 2:1, acima de tudo, recomendo que se faça prece, orações e suplicações de graça por todos os homens, pelos reis, etc., por todos os que aí estão, ó. Paulo está falando para a gente orar uns pelos outros. Pelas autoridades constituídas, etc. Ó. E 1 Tiago 5:16, olha só. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para ser curado. Oração justa tem grande eficácia. Elias era um homem justo, por nós orou, orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra deu seu fruto. Olha só que interessante. Agora ele citou aqui Efésios, mediação é Cristo, intercessão é nós e os santos que estão em comunhão. Nós estamos em comunhão com a igreja militante, e os santos que estão em comunhão com a igreja triunfante. Porque os santos, os anjos têm acesso, porque está em sintonia com a cabeça, com a igreja mística, certo? Agora você pega Efésios, ele citou Efésios, mas ele se ferra. Efésios 2:18. Esqueceu todo o texto, ó. Para você entender Efésios 2 até o 18, você tem que entender do 11 até todinho, até o 22 você vai entender. Mas vamos lá, né, ó. 18, né? Efésios 2:18, ó. Porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai, num mesmo Espírito, ó. Olha só. O cara pega isso aqui, faz doutrina. Por quê? Você pegar Efésios 4:5, ó. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha só. Por quê? Porque, porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai, num mesmo Espírito. Agora você vai, você viaja. Por que a gente temos acesso ao Pai no mesmo Espírito? Porque estamos em comunhão com aqueles que edificou a igreja, ó. Sobretudo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo, ó. E nele que todos o edifício harmonicamente disposto se levanta até a formar um templo santo no Senhor, ó. E nele que também vos outros entrais, conjuntamente pelo Espírito, na estrutura do edifício que se torna habitação de Deus, ó. Temos acesso por causa da igreja. Temos acesso por causa do corpo de Cristo. Temos acesso porque a igreja. Ele citou agora Efésios 3:11, mas esqueceu o 10 para você entender, ó, o 11, ó. De acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Até o 12, ó. Pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximar-nos junto de Deus. Ele esqueceu o quê? O 10. Assim, de hora em diante, as denominações, a potestade celeste pode conhecer pela igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina. Ó. Eles rejeita, descarta, despreza a igreja. Como você vai ter acesso a Cristo se você se apartou da igreja? Como você vai estar em comunhão com os santos porque você se apartou da igreja? Como você vai conhecer a verdade porque você se apartou da igreja? Como você vai estar em comunhão com o mesmo Espírito porque você se apartou da igreja? Tanto que você for prestar atenção aqui, ó, o 14. Por esta causa, dobra o joelho em presença do Pai, ao qual deve sua existência toda a família no céu e na terra. Ó, família no céu e na terra. Família no céu. Somos nós e os santos, a família, os anjos, os santos chegaram à perfeição. Família no céu. Comunhão com a família da terra, que é a igreja militante, e a igreja triunfante.
Ô, Lucas Banzoli, misericórdia, pô. Ainda você vai, se você for entender mais, ó, Efésios 3, 21. A ele seja dada glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações da eternidade. Amém. Olha só, seja dada a glória onde? Pela igreja. A verdade será conhecida pela igreja. Em comunhão com quem? Com a família do céu e a família na terra. Comunhão com o mesmo Espírito. Com quem? Espírito Santo. Mateus 28, 21. O Espírito Santo assiste a igreja. Certo, meu querido. Agora vamos Hebreus. Olha como a doutrina da igreja é ressurreta. Tradição, magistério e escritura. É absolutamente unida. O Hebreu 10, ó. Do 9 ao 20. Isso também, esqueceu 8, esqueceu 7, esqueceu 6, esqueceu 5, esqueceu 4, esqueceu 2, esqueceu 3, esqueceu 1, para entender o que está se falando. Mas vamos citar o que ele citou. Isso é também uma figura que se refere ao templo, presente, sinal de que os dons e sacrifício que se oferece era capaz de justificar a consciência daquele que praticava o culto. Contudo, o que consistia unicamente em comida, bebidas, abluções, diversos ritos materiais, só poderia ter valor enquanto não fosse instituído a outros mais perfeito. Ó. Cristo é a perfeição, a igreja é a perfeição e os santos chegaram à perfeição. Porque estão aí, membro dessa igreja, sendo imitador do perfeito, sendo imitador do verbo, sendo imitador de Cristo. Como Paulo fala, não sou eu que vivo, é Cristo que vive. Estou preso, estou preso atado à cruz de Cristo. Olha só. Dá um texto aqui que não tem nada a ver, ó, para você entender, ó, como os santos são imitadores de Cristo. Não vou nem citar 1 Coríntios 11, 2, certo? Vou citar aqui ao Gálatas, ó. Aos Gálatas. É um estudo simples, pô. Eu falo a verdade, eu no começo, quando eu comecei a estudar, já tem 10 anos que eu estudo. Faço esse estudo. Eu tinha sede de aprender mesmo, eu até sonhava, cara. E Deus me deu essa graça. Um dia eu acordei, fui meditar, comecei a pregar, comecei a falar, comecei a ter esse propósito no meu coração. Porque eu vi muitas pessoas sendo tragadas por esse mundo protestante. O mundo protestante já chegou a destruir a minha família, pô. Já cheguei a perder família, já perdi filho, perdi mulher por causa dessas heresias. Minha mulher foi para essa igreja, plenitude, trono de Deus. Misericórdia, pô. E eu comecei a frequentar também. Por quê? Para trazer ela de volta. É simples entender isso, ó. Gálatas 2. Olha só. 9. Na realidade, pela fé, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas não sou eu. É Cristo que vive em mim. Olha só. Os santos, ele não vive para si mais. E o Padre Pio, o corpo corruptível, o Carlos Ancuti, você entende que eles chegaram a um grau a mais, pô. Por isso que o seu corpus é corruptível, porque ele chegou aproximou 100% santidade, a ponto que o seu corpo não se corrompe. O que a igreja mística quer nos ensinar através disso? O grau de santidade desses varões, desses verdadeiros imitadores. Eu quero chegar um dia a esse grau, cara. Sentir realmente a presença real de Cristo na minha carne. Paulo, ele sentiu isso. Cristo crucificado na minha carne. Não sou eu que vivo mais. É Cristo que vive em mim. Ainda se você for prestar atenção em Filipenses aqui, ó. O Lucas Manzoli nunca vai entender isso. O negócio dele é ganhar dinheiro através dessa patifaria aí. Degrinir a igreja. É um hobby, um meio de ele sobreviver.
Porque você vai ver a visualização desses debates dele, eles ganham dinheiro em cima disso, pô. E é muito dinheiro, pô. Eu tô aqui lutando para conseguir monetizar meu canal, mas tá difícil, pô. Porque o povo dá mais ouvido pro mundo protestante? Porque é a rincha, o mundo odeia a igreja. O protestantismo vem do mundo. Divisão, ódio da igreja, meu querido. Tanto que surgiu através da mídia. Certo? Você pega em Filipenses, ó. Pra finalizar o vídeo, que Filipenses, ó. 3, 9, 10. Olha só. 9. E é estar com ele, não como a minha justiça, que vem da lei, mas como a justiça que se obtém pela fé em Cristo. Justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder de sua ressurreição, pela participação em sofrimentos. Tornar-me semelhante a ele até na morte. Mas quem teve essa proeza foi Pedro, né? Ele foi martirizado, decapitado. Olha só. Claro que você não vai entender, pô. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Com os versículos dele, você pode refutar ele, pô. Com a visão do magistério. Porque ele vai, por exemplo, citar Efésios 3, 11 e 12. Ele esqueceu 10 do que se trata para você entender o texto. Citou 1 Timóteo 2,5, esqueceu 6. Citou 1 Timóteo 2,1, esqueceu do que se fala. Efésios 2,18, esqueceu 17, esqueceu 15. Você está entendendo? Cristo, ele fundou uma igreja para você não cair nisso aí, pô. Porque a igreja, ela é Mateus 7,13, é a porta estreita. A porta reganhada é isso aí, ó. A porta estreita que passaram o santo. A porta estreita que leva você à santidade. A porta larga é isso aqui, ó. E esse debate para mim é desnecessário. Por isso que é um debate com protestante, pô. É desnecessário, pô. Você acha que eu vou perder meu tempo? Ó, meu irmão. Quem faz, eu não tenho nada contra, meu irmão. Tá aqui, ó. Observa. A Bíblia diz: observar. Vê meu vídeo, busca na Bíblia e vê o vídeo dos caras. Tá de acordo com a Bíblia? Ah, Efésios 3:11. Meditar porque ele esqueceu o 10. Porque ele esqueceu o 8. Efésios 1:22. Que sujeitou todos os seus pés. A visível e a visível. Os caras que entenderam o mundo invisível, pô. O mundo invisível, Apocalipse 7:15, o santo serve de noite o Senhor. Como diz o João, acabou, venci o bom combate e vai descansar. Ah, pelo amor de Deus, aí que começa mesmo a graça, porque você está diante do Cordeiro de Deus. Toda a sua dúvida que você tinha, você está ali contemplando o seu Criador face a face. Ô, misericórdia, pelo amor de Deus, pô, me ajuda aí, pô. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.